que a gente vai conversar, na verdade, falando uma coisinha mais descontraída. Só pra falar uma coisa que rolou nas redes ontem o tempo todo. Eu quero só mostrar aqui pra vocês um trecho do áudio pra quem não viu. Mas a Joyce parece que... ela disse que fez uma bariátrica, mas parece que ela ficou meio lelé da cabeça. Ontem no Pânico, ela afirmou categoricamente que ela será presidente. Eu quero só mostrar aqui, porque, cara, isso foi tão inacreditável que não é possível. Isso aqui o povo brasileiro tem que ouvir pra dar risada junto comigo. Então vejam só. Presida, você pensa nisso assim? É uma longo prazo na tua carreira. Síndico, vereador. Você gostaria de ser presidente? Não, eu vou ser presidente. Vai demorar, mas eu vou ser presidente. Não tem nem o que mostrar, gente. É coisa de 10 segundos. Cara, no Pânico ontem, ela foi pra lá pra criticar o Guedes, criticar da reforma que o Guedes fez. E o Samidana falou, é melhor do que nada, hein? A reforma dele tributária já tá começando a caminhar. Foi lá pra reclamar da autonomia do Banco Central. Na verdade, falar que vocês têm que agradecer o Maia. O Maia está sendo injustiçado, diversas coisas. O pessoal falou várias coisas, falou do futuro político dela, falou que ela não se elege nem pra vereadora. E ela, não sei o quê, porque eu tenho planos e tal. Vou ser presidente. Foi um assunto aí, conseguiu o que ela queria, que era ganhar uns holofotes, mas acho que foi um holofote muito bom, né? Realmente a Joyce tá numa campanha, sabe, rumo ao fundo do poço. E o interessante ontem dessa entrevista, a minha parte mais interessante, foi ver o Emílio, sabe, pontuando algumas coisas interessantes. Falar, pô, a gente sabia, a gente tava vendo que o Rodrigo Maia estava atrapalhando o jogo. A gente tava vendo, pô, o Ionho lá, cara, travando tudo. E vocês sabem, o Pânico é um programa que é assistido principalmente pela galera assim mais jovem, sabe? Então, gostei do que vi ontem. Gostei aí da defesa que o pessoal fez. Só que, vamos começar aqui, né? A gente tá falando de coisas polêmicas, engraçadas. E uma coisa que a gente vai começar falando do Dória, gente. O Dória. Antes de falar da condenação dele, que tem tudo a ver com as movimentações que ele vem fazendo recentemente, como ele vem utilizando o seu grupo, né, de empresários, o LEAD. Olha só o que está acontecendo. Vocês viram aí que o Dória está fazendo articulações, está tentando expulsar o Aécio Neves, quer trazer o Rodrigo Maia para perto, está querendo também trazer o Mandetta, convidou o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, para também se filiar ao PSDB. E aí tivemos essa matéria aqui ontem da CNN Brasil. João Dória articula comandar o PSDB para poder viabilizar sua candidatura à presidência da República em 2022. A Patrícia diz, né? A sede de poder é capaz de cegar e levar a cometer os mais grosseiros erros. Ele está querendo transformar a agremiação político-partidária em uma empresa individual com um único sócio, o Dória. Ele quer ser o dono do PSDB. E olha só, a matéria já começa falando que o Dória estava reunido com algumas pessoas. Cauê Macris, tá para sair, né? Vai ser o ex-presidente da Câmara dos Deputados de São Paulo, deputados estaduais, Antônio Baçaí, Bruno Araújo, que é o atual presidente do PSDB, e quem estava nessa reunião, que eu sempre falo para vocês, está ali grifado, Marco Vignoli. Gente, o Marco Vignoli é o cara que o Dória elegeu, sabe, colocou lá para ser o seu principal articulador, é o seu testa de ferro, lida com os prefeitos, coloca pressão para tentar trazer os prefeitos para dentro do PSDB, trava a verba para forçar o cara a mudar de partido. E mais do que isso, o Vignoli está sendo responsável por uma renovação no PSDB. Se vocês colocarem Marco Vignoli, renovação PSDB, no Google, vocês vão achar inúmeras matérias sobre o assunto. Ele tem papel fundamental, foi bastante ativo, sabe, no convite, nessa migração que o Alexandre Frota fez para o PSDB. Então vejam, todos esses grandes eventos, reuniões, o Dória traz lá, junto com ele, o Marco Vignoli. Sabe aquele país vermelho que o Dória ama, lá dos seus chefes? Sabe quem estava lá com o Dória? O Vignoli. Sempre o Vignoli. Quando você vê o Vignoli, cara, tenha certeza, o Dória está planejando algo grande. Mas vejam só, a matéria fala mais coisas. Como o mandato de Araújo no comando da legenda termina em maio, a ideia do Dória é controlar o partido para poder viabilizar sua candidatura à presidência da República. Quer ser candidato a todo custo. Para a CNN, né, o Dória negou que ele tenha feito diretamente essa sugestão, mas admitiu que 2 de seus aliados, o Cauê Macris e o Embaçaí, levantaram a proposta. Eu nunca falei isso. Quem falou isso foram os deputados Cauê Macris e Embaçaí. Será? Será que o Dória nunca botou uma pressãozinha para o pessoal fazer?
Dória está tentando a todo custo ser o dono do PSDB. Dória também disse que defende a expulsão do Aécio Neves. Isso deu uma confusão, o Aécio postou uma mensagem, mostrar para vocês logo menos, fala uma coisa, ele termina de uma forma bem interessante a questão do Dória. E fala o seguinte, que essa operação que o Dória fez, esse jantar, não teve boa repercussão interna. Em especial, a defesa da expulsão do Aécio e a tentativa de comandar o partido. O PSDB é um partido que foi construído sendo democrático. E olha só esse final. Na sua avaliação, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem amplo apoio para ser candidato a presidente pelo PSDB também. Tem gente aí que está aparecendo no cenário que também tem espaço na legenda. Parece que o Dória não está competindo sozinho. Antes de falar da questão do Aécio, quero mostrar umas coisas interessantes do Eduardo Leite, que parece aí que vai ser o nome que realmente o PSDB vai abraçar. Vejam só. O Caio Junqueira, que é da CNN, ele fez uma postagem no Twitter que a Anitta compartilhou. Vou ler primeiro o que ele disse. Ele fala o seguinte: falamos na CNN Brasil que o Dória tentou uma atacada para assumir o PSDB, afastar Aécio e levar o partido para oposição. O Dória quer fazer a todo custo que seja. Somos oposição a Bolsonaro, oposição radical, igual o PSOL. É o que o Dória está tentando fazer. O movimento, porém, acabou por fortalecer o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, adversário interno do Dória para 2022. E a Anitta fala o seguinte, ó: vocês precisam acreditar mais em mim. Ela falou isso, eu dei uma olhada e ela postou outra coisa que foi bem interessante. Peraí, cadê? Olha só, tá mostrando até depois eu mostro que a Anitta postou, acho que tá logo aqui depois, isso mesmo. Você viu. Em conversas com aliados nessa terça, Eduardo Leite deixou claro que não aceitará passivamente que o governador paulista e rival interno na disputa pela candidatura do Planalto em 2022 tome o partido. Não vou aceitar de braços cruzados. E aí eu fui ver o que a Anitta postou. É uma postagem dela que ela fez no ano passado, lá para dezembro. E ela trazia uma matéria. O texto que ela tinha colocado na época foi o seguinte, ó: o pessoal do resto do país não deve entender por que motivos batemos tanto na tecla de atenção ao governador do estado, Eduardo Leite. O motivo que ele está sendo preparado por FHC para a presidência da República. Agora, óbvio que não. Mas depois do Dória, vocês podem ter certeza que o nome é esse. Talvez ele não seja para 2022, talvez ele nem queira ser, porque ele vai ver, cara, não tenho chance nenhuma de derrotar Bolsonaro, é melhor tentar uma reeleição aqui no estado, um cargo de deputado, senador, continuar dentro da política. Mas é um nome aí que o PSDB vem trabalhando com muito amor, carinho e atenção, Caro. E você vê, ó. Fala, né, como esse pessoal tem um amor especial pelo Eduardo Leite, principalmente o FHC, e diz, ó: o primeiro sinal de alerta entre os tucanos surgiu de uma entrevista do presidente nacional, o Bruno Araújo, em que colocava o Eduardo Leite ao lado do Dória. Já começa ali mostrando, ó, presta atenção no Leite. Depois diz que, historicamente rachado, o tucanato nunca engoliu a guinada direita que Dória impôs ao partido. Por isso, acumularam os apoios à ideia de que Leite pode ser um nome viável e merece ser mantido como alternativa de longo prazo. Ou seja, o Eduardo Leite seria mais um social-democrata raiz, tá? Mais esquerdinha pra valer, mais progressista do que o próprio Dória. O Dória, ele não tem ideologia, né? A ideologia do Dória é o Dória. A ideologia do Dória é o Dória. Sabe? É ele, depois ele, depois ele, depois ele de novo. E aí você vê, né? Quem conversou com ele, fala, conversei com o Eduardo Leite, blá blá, quem diz isso era o Fernando Henrique Cardoso. E nessa matéria ainda falava que, ó, apesar da diferença de 54 anos entre ambos, existe uma relação forte com o Fernando Henrique Cardoso, porque já em 88, o Fernando Henrique visitava Pelotas, que foi inclusive uma cidade que o Eduardo Leite se elegeu como prefeito, mas em 88 o pai dele foi candidato, o FHC estava lá tentar prestar apoio, o pai dele na época não se elegeu. Então essa ligação familiar já tem o quê? Mais de 30 anos. Leite não desprezou as ligações históricas. Recém-possado como governador, chegou ao gabinete de FHC no centro de São Paulo no dia 28 de janeiro de 2019. Tomou posse, já foi lá pedir a bênção. E termina falando, ó: o ex-presidente, hoje fora do dia a dia partidário, não é o único entusiasta do gaúcho. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que em 2018 apoiou a candidatura do Partido Novo, mas nunca se distanciou dos tucanos, é um dos que elogiam o governador. Armínio Fraga, amigão do Luciano Huck,
toda essa patotinha. Então, um nome aí que vem surgindo e que nos próximos anos, né, com certeza vai estar aí criando confusão no cenário político.